Oi, 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 gente de mentes brilhantes e corações brilhantes. Tudo bem com vocês? É, Que tal vocês se inscreverem e comentarem neste vídeo? Aqui é Mabel e eu nunca peço isso, é porque as pessoas dizem que é importante a gente pedir essa interação com vocês, né? Então vamos lá. A minha mensagem de hoje, no caso, não é nem mensagem, é uma historinha da minha vida que eu vou contar, uma pequena história, uma pequena passagem. É sobre como um hobby salvou a minha saúde mental. Então, vocês sabem o que é hobby, né? Claro que sim. Hobby é uma coisa que você tem como um passatempo, que você goste muito, é uma coisa que você ame fazer, que você sinta vontade de ter para se distrair, para usufruir e ocupar a sua ação, né? Fazer alguma coisa diferente. É o chamado hobby. Então, teve uma fase na minha vida onde eu quase fiquei em depressão. Eu não sou uma pessoa de depressão, Deus me livre e guarde. Eu sou muito positiva, muito. Tudo meu é rindo, é brincando, é conversando, tentando conhecer coisas novas. Eu sempre fui assim, né? Então, teve uma época que eu tava. Eu sou funcionária pública, né? Já sou aposentada, eu me aposentei em 2020. Graças a Deus eu me aposentei, porque é, aposentar é muito maravilhoso, minha gente. Eu amo, porque eu sou aposentada. Eu simplesmente amo. Claro que eu adorei trabalhar, né? Mas chegou essa fase de aposentadoria que eu amo. Então, eu tive esse tempo que eu trabalhei como professora do Estado, né? E teve uma época que eu fiquei à disposição do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba. Eu sou formada em pedagogia e sou também em comunicação social, certo? Então, o que aconteceu? Eu fiquei lá na área de jornalismo, no Tribunal de Justiça. Lá eu ganhei um cargo de comissão, onde eu passei a ganhar mais um pouco. E confesso a vocês que foi um tempo que eu ganhei mais um pouco de dinheiro. Não ganhei exorbitância de dinheiro, não. Mas eu passei a ganhar mais. Aí o que aconteceu? Eu simplesmente comecei a desgringuelar, desgringuelar minha vida financeira. Dei uma desorganizada horrorosa na minha vida financeira. Por quê? Porque eu comecei a gastar, e gastar, e gastar, sem pensar no dia de amanhã. Comprava roupa, comprava sapato, gastava, entendeu? Me empolguei. Para vocês terem uma ideia, eu me empolguei tanto que o salário já não dava. Eu comecei a passar a pedir empréstimo. Vocês acreditam nisso? Pois é. Comecei a pedir empréstimo, e mais empréstimo, vamos lá, outro empréstimo, vamos lá, outro empréstimo. E resumindo a história, simplesmente o que aconteceu? Aconteceu uma coisa que eu não esperava. Eu não parei para pensar que podia acontecer de repente, rapidamente sair. Aí eu perdi o meu cargo comissionado. Eu não saí do tribunal. Eu fiquei sem um cargo comissionado e, consequentemente, a minha renda mensal baixou de um jeito tão exorbitante para vocês terem uma ideia, eu fiquei ganhando o pequeno salário do Estado, que era tanto assim, professora, né? Que às vezes eu até chamo sofressora, eu digo sofressora, não é nem professora. Então, eu fiquei com o salário do Estado e fiquei também com o saláriozinho do tribunal, só que sem o cargo comissionado. Tirando o cargo comissionado, diga quanto foi que eu fiquei ganhando. R$ 138. Parece até mentira, né? Mas foi o que eu fiquei ganhando de lá. E juntando com um pouquinho do Estado lá, do cargo de professora, eu ficava com um salário baixíssimo. Eu fiquei com um salário super baixo. Minha gente, eu fiquei tão desesperada,
Eu fiquei tão desesperada que eu chorava, meu Deus, aí eu disse, cheguei pro meu marido, aí eu disse, o que é que eu faço? Eu desse jeito eu vou adoecer, sei lá, eu vou morrer. Eu tô muito angustiada, muito agoniada. Aí meu marido disse, se acalme, vamos fazer o seguinte, não se preocupa, eu vou ficar pagando as nossas contas, né? Eu vou assumir tudo. Porque no caso da gente, a gente sempre dividiu, entendeu? Eu e meu marido, a gente divide as contas. Sempre foi assim. Divide bem direitinho. Mas como eu estava sem renda, estava com tanto assim de renda, e ele viu meu desespero, ele disse, não se preocupe, tenha paz. Minha gente, isso aí me ajudou demais, demais, demais. Vamos dizer que ajudou 50%. Limpou 50% da minha mente de aperreio, mas ficou os outros 50% de aperreio. Por quê? Porque eu tinha minhas coisas para pagar, eu tinha as coisas que eu tinha adquirido, as contas que eu tinha adquirido, né? Tinha também minhas coisas para comprar, minhas coisas, todo mundo tem coisas que gosta de comprar, que precisa comprar, né? Então eu continuei com aquela angústia, aquela agonia, aquela coisa horrorosa. Aí eu disse, minha gente, desse jeito eu vou entrar, sabe o quê? Em depressão, já já. Aquela coisa, aquela angústia, aquela agonia, eu parei assim, aí respirei, falei com Deus e disse, meu Deus, o que é que eu faço nesse momento? Aí veio aquela mensagem, veio aquela ideia, aquela luzinha de ideia na minha mente. Adivinha o que foi que eu inventei de fazer? Eu comecei a ter a ideia de formar um conjunto musical. Musical, por quê? Porque eu gosto de cantar. Desde que eu era pequenininha, pequititinha, que eu sempre vi minha mãe cantando, minhas tias cantando, minha família é muito musical. Aí eu peguei, disse, eu vou formar um conjunto musical, né? Meus meninos tocam, certo? Alguns instrumentos. Aí o que eu fiz? Eu disse, vamos formar um conjunto. Aí um filho meu ficou na bateria, o outro ficou na guitarra baixo e meu sobrinho ficou na guitarra solo. E ali, aquilo ali que eu inventei de fazer, que é justamente o meu hobby, que eu pensei, né? É o meu hobby, é o que eu gosto de fazer. Então vou fazer isso aí, pra tentar esquecer, né? Senão eu fico birutex de vez aqui, eu fico birutex de vez. Aí começamos a ensaiar, eu preparei o repertório bem direitinho, anotei as músicas que eu gostava, que eu gosto, né? As músicas que eu gostava de cantar, anotei tudinho. E começamos a ensaiar na casa da minha irmã, que a minha irmã adora música, eu disse, eu vou ensaiar aqui na tua casa. Ela, ok, tudo bem. Aí ficamos ensaiando, né? Toda semana eu ensaiava com os meninos. E aquilo ali, aquele simples ato de fazer uma coisa que eu amo, que eu gosto, aquilo ali limpou a minha mente de um jeito. Eu fiquei tranquila, a música tirou o pânico mental que eu estava. A música acalmou a minha alma. É impressionante, não tem aquele ditado e é verdade. Quem canta seus males espanta, né? Aí eu amo cantar. Aí ficava com aquilo ali. E inclusive se vocês quiserem ver nesse próprio canal, tem vários shorts onde eu canto, né? Como eu já falei em outro vídeo, eu botei as bonequinhas para cantar e fiquei cantando, é a minha voz cantando. Tem alguns shorts aqui, se vocês quiserem olhar, vocês vão olhar. Mas eu amo. Aí a gente ensaiou. O objetivo era o quê? Era formar um repertório para talvez cantar em eventos, entenderam? Mas, minha gente, aconteceu uma coisa engraçada. Pergunte pra mim, você cantou, Mabel? Você preparou algum show com eles? Você cantou em algum evento com eles? Não, não fizemos isso. A gente só teve a preparação,
Os ensaios somente, mas a apresentação não teve. Por quê? Porque realmente eu confesso que eu mesma não fui atrás. Aquilo ali me acalmou, eu fui organizando minha mente, eu fui tentando colocar as contas em ordem. Com o pouco que eu ganhava, eu só comprava à vista, certo? Importante isso. Comecei a comprar tudo à vista, mesmo porque eu não tinha crédito mais nenhum na praça. Eu não tinha mais. Aí comecei a comprar à vista, fui pagando devagarzinho as coisas tudo à vista, minhas contas tudo à vista, né? Comprando o que eu queria e por aí eu fui organizando minha vida financeira e a minha mente também. Porque, minha gente, você quer queira ou não, o lado financeiro é primordial em nossa subsistência, em nossa vida, né? É primordial. Quem disser que não precisa de dinheiro, vai estar mentindo. Aqui na Terra, a gente precisa de dinheiro, né? E dinheiro é uma coisa abençoada, é uma coisa de Deus, é uma coisa que Deus dá para você. E você tem direito a toda a abundância que você quiser e merecer, porque você realmente merece. Aí aquilo ali foi acalmando a minha mente, acalmando, e eu fiquei estabilizada. Graças a Deus e a minha música, o meu hobby de cantar, certo? E por que aconteceu isso? Porque eu tirei o foco, como é importante o foco. Tirei o foco da coisa ruim e coloquei na coisa boa, entendeu? É uma coisa simples, mas que funciona. Então você pode fazer isso também. Se você estiver passando algum problema, você mesma, ou então uma pessoa da sua família, ou então estiver passando uma problemática muito séria na sua vida, o que é que você deve fazer? Procurar descobrir um hobby, uma coisa que você goste de fazer, um passatempo para você. Que aquilo ali é abençoado por Deus. É uma coisa que você faz com amor, com dedicação, com carinho, com vontade real, né? Então, a minha mensagem para vocês é justamente, através dessa minha história, é incentivar você a tentar focar no lado positivo de tudo, né? Para sair de um problema, você foca no não problema, ou seja, nas coisas boas que você tem aí, dentro de você e ao seu redor. Tá certo? E sobre a vida financeira, como está? Minha vida financeira realmente ficou melhor, por quê? Porque aquilo ali serviu também de lição, né? Empréstimo é uma porcaria. Meu Deus, como empréstimo não presta para nada. Devia ser imprestável o nome de empréstimo. Imprestável, né? Então, hoje em dia, o que é que acontece? Eu estou livre de empréstimo? Ainda não, ainda tem empréstimo lá. Acredite você ou não, ainda tem empréstimo lá. Mas eu já paguei uma bastante parte, né? Bastante parte mesmo dos empréstimos. E hoje em dia eu só gasto tudo organizadinho. E o principal, viu? Estou aprendendo a investir. Minha gente, eu estou começando a aprender a investir. Tá bom? Agora esse é assunto para outro vídeo, senão isso aqui fica muito comprido, ok? E vamos concluir esse vídeo desejando para vocês que vocês façam o que vocês amam num momento difícil, tá bom? Façam como eu. Isso aqui serviu de uma lição tão linda para mim, tão maravilhosa, que eu disse, eu vou falar isso num vídeo. Vai que eu ajudo uma pessoa. Se eu ajudar uma única pessoa com esse vídeo, eu já vou ficar com meu coração brilhante, iluminado. Muito tranquila. Então é isso aí, né? Só passando aqui para ver se falta falar alguma coisa, porque às vezes a gente esquece. Mas é isso mesmo. A conclusão disso aqui, dessa história todinha é que o tempo foi passando e a música foi me acalmando. Tá bom? Fiquem com Deus, muita paz, muita sabedoria e até o próximo vídeo.